Isso tudo só de dívida? E ainda tem pior. Que isso? Você viu essa notícia aqui que tá aparecendo agora pra você? Bruno Mars estaria devendo 50 milhões de dólares, que seria o equivalente a 250 milhões de reais, para o cassino MGM em Las Vegas. É de mais de 8 mil! Se você não viu, não tem problema, porque eu vou explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Ué, Ronaldo, seu canal virou canal de fofoca? Não, meu pequeno padrão, mas depois que eu vi essa notícia, ela me despertou algo e eu fui buscar mais informações sobre esse assunto. Eu descobri uma coisa que vai deixar muita gente em choque. Então fica até o final do vídeo que você vai entender. E aí, barraco, aí quebra, tudo. E sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. E lá vamos nós! Fala, Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Lobo, criador do canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. E antes de mais nada, se você não quer ficar endividado igual essas pessoas que eu vou falar no vídeo de hoje, já se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like. É claro! De acordo com estatísticas, 100% de certeza de pessoas que não se inscrevem e não dão like aqui no vídeo entram em dívida. Join me, and I will complete your training. Então já deixa seu like logo. Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre famosos que já decretaram falência. E muito mais do que isso, vou falar o que fez eles entrarem nessa dívida, que é o mais importante desse vídeo. Claro. Então vamos lá, sem muito lero-lero, eu trouxe aqui uma lista de várias pessoas famosas e muito ricas, né? Pouco não, é muito ricas mesmo, que já decretaram falência por causa de dívidas. Mas o vídeo aí não é focado nisso não. O que eu quero falar de verdade é o que fez essas pessoas entrarem em dívida, o que realmente causou a dívida delas, que também pode influenciar você. Começando a lista pelo próprio Bruno Mars, não sei falar o nome dele não. No dia 19 de março saiu exatamente essa notícia aqui que está aparecendo na tela para vocês. E sem mistério nenhum, a dívida dele foi causada por causa de vício, de cassino, jogos de aposta, não sei se era tigrinho, qual o tipo de aposta que ele fez, mas ele acabou se enrolando todo com esses jogos de aposta. Ih, rapaz. Se ele tem essa dívida ainda não foi confirmado, nem por ele, nem pelos seus empresários. Mas o rumor começou porque ele se recusou a fazer um show no cassino lá em Las Vegas, aí começou o burburinho. E aí, como bom criador de conteúdo que eu sou, eu fui pesquisar também outros famosos que já passaram por situações parecidas, de entrarem em endividamento, seja por vício, apostas, ou comprar coisas caras demais. E tudo isso fez eles entrarem basicamente em falência. Vamos à lista. Esse próximo famoso que eu vou falar aqui, eu confesso que eu fiquei muito triste com a notícia e que me surpreendeu muito. Por quê? Os outros famosos aqui da lista, você vai ver que eles basicamente buscaram essa dívida que eles criaram. Seja comprando coisas caras demais, vícios, apostas, enfim, vários motivos. Mas esse cara aqui, ele meio que não teve muito culpa pela situação que ele acabou chegando. Então isso me deixou muito triste. Que é o ator Marcos Oliveira, o famoso Beisola da série Grande Família. Eu tô passada, chocada. Eu não achei exatamente o valor da dívida que ele tinha, mas eu sei que ele precisou fazer até rifa para poder conseguir comida, conseguir pagar o aluguel dele, teve que fazer rifas de celular. Enfim, ele passou por uma situação bem complicada, tendo que viver de doações. E em alguns vídeos, o ator chegou até a desabafar sobre ter recebido comentários maldosos por causa dessa rifa que ele fez, querendo vender celulares. Aí eu fico me perguntando até que ponto o ser humano consegue ser tão ruim assim, cara. Cara, isso é tão errado! Tão errado! A próxima famosa da lista é Lena Headey. A próxima da lista é a atriz que interpreta a Cersei de Game of Thrones, que depois de um processo de divórcio com seu ex-marido, ela acumulou uma dívida de 46 mil dólares. E ela revelou que depois desse fato, ela basicamente ficou falida mesmo, tendo apenas centavos na conta dela e chegou até a passar por depressão. Caracas. Outra atriz famosa que também passou dificuldades por causa de dívidas foi a Lindsay Lohan. E essa eu tenho certeza que foi crush de muito marmanjo na adolescência. Ela acumulou um total de dívida de mais de 300 mil dólares, sendo basicamente 90 mil, um pouquinho mais, só de imposto do governo. Se ela tivesse visto meu vídeo da semana passada, para fazer a declaração de imposto, ela não tinha passado por esse problema. E uma grande parte também dessa dívida foi por causa dos seus graves problemas com álcool e drogas, que levou ela à falência.
Meu Deus. Agora falando de atores, o próximo é o Nicolas Cage. E esse daqui, apesar de ser muito famoso e de ganhar muito, basicamente milhões por cada filme que ele faz, ele também chegou a se enrolar muito. Dentro dessas dívidas todas que ele tem, 6 milhões de reais de valores convertidos, basicamente foi só com dívida do governo americano. Esse pessoal gosta de dever o governo lá, né? E tudo isso porque ele quis comprar algumas coisas diferentes. Olha só, vou até ler aqui para não falar nada errado para vocês. Ele quis comprar ilhas no Caribe, iate, castelo, jatos e até gibis raros. Me fez lembrar até aquela cena do Pica-Pau. Iate, mulheres, mansões. Resumindo a história, para ele poder quitar todas essas dívidas, em 2019 ele teve que vender uma das casas dele lá em Malibu, na Califórnia, basicamente por 30 milhões de dólares para poder quitar essas dívidas que ele tem. Que coisa absurda. Outro ator da lista é o Johnny Depp. E não, a dívida dele não foi por causa da mulher lá, do divórcio, do processo que tudo. Ele já estava enrolado antes. O ator que chegava a ganhar cerca de 30 milhões de dólares por cada filme que ele fazia, ficou numa grave crise financeira. E igual o outro lá, ele também quis comprar iate, castelo, coisas raras, tudo de forma totalmente descontrolada. Inclusive, seus empresários alertaram ele, mas ele basicamente processou o pessoal que cuidava do dinheiro dele, falando que eles não cuidavam do dinheiro dele da forma certa. Ou seja, o cara pediu, né? É verdade. E o último dessa lista, meu coração também dói muito de falar. Eu não queria, eu fiquei pensando, falo ou não falo, falo ou não falo, mas não tem jeito. Apesar de eu gostar muito dele, de eu amar muito, eu tive que falar. Que é o Michael Jackson. O quê? Não acredito. Michael Jackson, apesar da sua fama estrondosa, ele sim acumulou dívidas que, até o momento de sua morte, foram estimadas em 500 milhões de dólares. Haja habilidade para pagar a dívida, meu filho. Ele começou a perder o controle na década de 90 já, e basicamente foi por causa de gastos exorbitantes também. Principalmente por causa lá do rancho dele, que é um dos mais famosos que tem, o Neverland, Rancho Neverland, né, na verdade, que tem brinquedo, parque de diversão, zoológico, é uma coisa misturada. Infelizmente o cara não teve infância e ele, quando chegou na fase adulta, quis aproveitar esse momento. Só que ele não tinha bons conselhos, inclusive o pessoal usava o dinheiro dele de forma maliciosa também, isso foi confirmado depois, ele recebia maus conselhos sobre as finanças dele, e ele basicamente querendo recompensar esse atraso que ele teve, enfim, juntou tudo de uma vez só e acabou levando ele nessa dívida maluca aí. Além também dos processos que ele recebeu, né? Seja por causa do divórcio com a filha lá do Elvis Presley e também por causa de ele ser acusado de pedofilia, que infelizmente pessoas muito maldosas acabaram fazendo isso com ele. E depois de anos, para não falar besteira aqui, os abençoados resolveram falar a verdade, que ele não fez nada, que eles só queriam retirar dinheiro do cara. E aí vem uma pergunta que é até difícil responder. Como que alguém milionário consegue entrar em falência, consegue entrar em dívidas? E por isso eu trouxe aqui duas análises para a gente fazer. Uma mais racional, pensando pelo lado lógico, e outra mais emocional. Que essa sim é o ponto-chave de tudo isso que aconteceu com esses caras, que é o que eu falei que pode acontecer com você também. Do lado racional, o que faz as pessoas se endividarem? São basicamente essas coisas aqui. Gastar mais do que ganha, ter apenas uma fonte de renda, não se preparar para imprevistos e não se planejar. E assim como o Bruno Mars, até o final do vídeo é certo, você se acostuma aí. Eu acredito que o único motivo que realmente tenha feito essas pessoas se endividarem foi a falta de planejamento. Porque os caras ganhavam muito, milhões. Seja um show, uma publicidade, qualquer coisa que eles fazem, eles ganham milhões. Então, gastar mais do que ganha, eu acredito que seja difícil. Então, vamos lá. Aí, esse já é o primeiro motivo. E o segundo é ter várias fontes de renda. Os caras tinham várias fontes de renda. Era show, era vídeo, era filme, era música que eles faziam. São várias coisas, então o cara tem várias fontes de renda. E quanto a imprevistos, eu acredito que nenhum imprevisto que eles tenham seja mais caro do que todo o patrimônio que eles já acumularam. Então, eu acredito que também não foi isso. Mas sobre o fator de não se planejar, eu acredito que sim, esse possa ter influenciado. Mas o que eu acredito que realmente fez esses caras entrarem em falência e dívida são esses motivos aqui, que são os motivos emocionais. Que é querer recuperar o tempo perdido ou retirar o atraso. Um exemplo aí é o do Michael Jackson, como eu falei, né, que infelizmente perdeu a infância dele e quando chegou na fase adulta quis gastar tudo de forma a recuperar esse tempo perdido. Outra coisa é querer antecipar sonhos. Então, infelizmente, alguns famosos, quando já começam a fazer um pequeno sucesso, eles querem começar a gastar o dinheiro já como se fossem famosos há anos e por essa questão de querer antecipar os sonhos, acabam gastando demais. Outro motivo é a ostentação, que foi o caso do Nicolas Cage e do Johnny Depp, que quiseram comprar iate, mansões, jatos, ilhas e um monte de coisa adoidado. E o último motivo são os vícios, que foi o caso do Bruno Mars.
mais. Eu vou acertar, se acostuma aí, eu vou acertar, uma hora sai. E como eu falei, esses são os motivos que realmente levam alguém a se endividar. Que inclusive, como eu falei, pode influenciar você também. Por quê? É normal a gente querer antecipar as coisas. A gente tem um desejo de querer comprar uma casa, um carro, comprar um celular bacana, comprar alguma coisa nova, enfim. E às vezes a gente não tem dinheiro para fazer isso. E aí, o que normalmente o brasileiro faz? Ele acaba entrando em dívida para poder ter aquele negócio no momento presente, mesmo sabendo que ele vai ficar pagando várias vezes depois. É verdade. Assim como a ostentação, não sei porque o brasileiro gosta de se amostrar para os outros, gosta de se aparecer, querer causar inveja. Obviamente, não generalizando, eu sei que tem gente que não faz isso, eu particularmente não ligo muito para essas coisas, mas sei lá, na cultura geral a gente olha na rua, nos locais que a gente vai, a gente que tu vê que não tem condições de estar com aquele tipo de carro, com aquele tipo de roupa, sei lá, qualquer tipo de coisa, e parece que está usando só para se amostrar para os outros. E, obviamente, manter esse custo, manter todo esse estilo vai custar caro e se a pessoa não se planejou, não se preparou, vai acabar se endividando. Eu acho é pouco. E também tem a questão dos vícios, né? Que assim como o Bruninho, vou falar aqui Bruninho para não ficar passando vergonha. Então, tem muitos brasileiros que infelizmente acabam entrando em vícios, seja álcool, cigarro, drogas, no pior dos casos, né? Ou, mais comum ultimamente, apostas esportivas, que infelizmente é um mal que surgiu que está acabando com a vida de muita gente. Pessoas estão perdendo casa, carro, até a família por causa desse vício maldito que está consumindo o dinheiro da população. E que lição a gente pode tirar de todo esse assunto, de todas essas histórias, de todos esses conceitos, tudo que a gente está falando? Cuidar do nosso dinheiro é importante? Sim, muito. Mas quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de lidar melhor com nossas finanças, a gente entender que tem outro quesito que é muito mais importante, que é o nosso comportamento, que é justamente isso, como a gente lida com nossas emoções, como que a gente lida com nossos sentimentos. Porque é aí que está a chave para a gente ter as nossas finanças melhores, organizar mais nosso dinheiro, controlar mais, investir melhor, gastar de uma forma mais saudável, porque é a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, que realmente define se a gente vai ter sucesso financeiro ou se a gente vai se endividar. Tudo bem. Porque de nada adianta você ter milhões, você lançar tudo na planilha, você investir seu dinheiro certinho, se no primeiro deslize você acaba perdendo tudo de uma vez, como foi o caso desses atores famosos aí que eu falei. Então, se você quer sair da sua dívida ou não quer nunca entrar numa dívida, controle o seu estado emocional. Isso é muito mais importante do que ficar só lançando dados em planilhas, do que ficar só poupando seu dinheiro. Como eu falei, você tem que fazer isso, obviamente, mas se você não tiver esse controle emocional, no primeiro deslize você vai acabar desmoronando tudo. Então, controle o seu emocional, controle o seu comportamento, que aí sim você vai ter sucesso. Confie. E é por isso que eu pensei e criei um método totalmente focado justamente nesse lado do comportamento financeiro, onde você vai aprender a se organizar, se controlar, se planejar e a investir, pensando nas recompensas emocionais que você vai ter, sem precisar ficar poupando, se sacrificando demais, e não ter essa sensação de recompensa de estou pensando muito no meu futuro e estou deixando de viver o meu presente. Não, eu pensei e criei esse método justamente para isso, para você planejar, organizar, controlar o seu momento presente, se planejar para o futuro, investir para o seu futuro, mas sem deixar de ter essa sensação de recompensa. Agora eu gostei! Se você quiser saber mais sobre o meu método, ele já está com as inscrições abertas e o link para se inscrever dele está aqui na descrição. E assim, a gente termina mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido a importância do que eu falei aqui. E se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter prazer enorme em te ajudar. Assim como não esqueça de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a fazer esse vídeo alcançar a ser entregue para mais pessoas. Inclusive também compartilhe no seu grupo de WhatsApp, porque isso vai ajudar muitas pessoas a entender esse conceito de comportamento financeiro e acabarem não se endividando. Então também já te peço para você se inscrever, para você também receber cada vez mais conteúdos sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!